eu sou Andréa Zambel e hoje nós vamos falar sobre vocação hereditária. Bom, a vocação hereditária é a legitimidade que a lei empresta a determinadas pessoas de poderem participar da sucessão de alguém. Em princípio, estão legitimadas a suceder o de cujos, tanto na sucessão legítima quanto testamentária, as pessoas físicas nascidas ou já concebidas no momento em que se abre a sucessão. Isso tem previsão no artigo 1798 do Código Civil. Quando a lei menciona que as pessoas já concebidas têm legitimação para suceder, significa dizer que o nascituro, embora não tenha personalidade, tem legitimação para suceder tanto na sucessão testamentária quanto na sucessão legítima. Porém, só irá adquirir o direito que lhe cabe na herança se nascer com vida. Nesse caso, será nomeado curator para cuidar dos interesses do nascituro. Resumindo, tanto na sucessão legítima quanto na testamentária, só herdam as pessoas que estejam vivas quando da morte do autor da herança. Quer dizer, para ser transmitida a herança, o herdeiro ele tem que existir, tendo em vista que não se transmitem direitos ou bens a quem simplesmente não exista. Mas toda regra tem uma exceção, e aqui não seria diferente. A regra geral é que, para estar legitimado a suceder, a pessoa beneficiada ela deve estar viva quando a morte do autor da herança. A exceção fica por conta do nascituro, que, embora exista, ainda não tem personalidade. Ele herdará se nascer com vida, sendo isso uma típica condição suspensiva. Bom, como eu disse, né, a regra geral é a que só herdam as pessoas vivas ao tempo da morte do decujus. Porém, além do nascituro, temos 3 exceções, todas elas na sucessão testamentária, artigo 1799 do Código Civil. Primeira exceção, prole eventual. É a possibilidade que a lei prevê de que a pessoa ainda não concebida possa ser herdeiro. Isso está no inciso 1º do artigo 1799 do Código Civil. Imagina que a concepção tem que ocorrer no intervalo de até 2 anos, contados da abertura da sucessão. Decorrido esse prazo, sem que tenha sido concebido o herdeiro beneficiado, os bens que foram reservados, eles voltam para o monte a ser partilhados pelos herdeiros legitimados, exceto se houver expressa determinação testamentária em contrário. Artigo 1800, parágrafo 4º do Código Civil. Segunda exceção, pessoa jurídica. A pessoa jurídica somente pode ser herdeira se for contemplada em testamento. Isso está no inciso 3º do artigo 1799 do Código Civil. Terceira exceção, instituição de fundação. O testador ele pode deixar bens com a instrução de ser criada uma fundação. No caso, o testador ele indicará também os bens que irão formar o acervo dessa futura pessoa jurídica. Isso está no inciso 3º do artigo 1799. Bom, se na abertura da sucessão o herdeiro legítimo ele já houver falecido, obviamente ele não será chamado. Isso porque o morto não tem legitimidade para suceder ninguém. Nesse caso, se o falecido ele tinha descendentes, eles serão chamados a suceder por representação.
Da mesma forma, quando se trata de testamento ou de legado, é necessário que o testamentário ou o legatário estejam vivos quando do falecimento do testador. No caso de ocorrência de morte do beneficiário antes do testador, a cláusula testamentária ela se torna inválida, né? Artigo 1798 do Código Civil. E no caso do legatário, o mesmo será considerado caduco. Artigo 1939, inciso 5º do Código Civil. Nesse caso, não vamos indagar se o beneficiário falecido tinha ou não descendentes, porque na sucessão testamentária não se aplica a regra da representação. Bom, tanto na sucessão legítima quanto na sucessão testamentária, não há o que se falar em chamar o herdeiro já falecido para participar da sucessão. Por quê? Somente herda quem estiver vivo no momento do falecimento do autor da herança. Bom, quando falamos de vocação hereditária, existe uma ordem. E a ordem de vocação hereditária é a relação de preferência que a lei estabelece, onde as pessoas serão chamadas a suceder o de cujos por classes. Essa ordem ela vale na íntegra para os casos em que a pessoa tenha falecido sem deixar testamento. Ou seja, vale para a sucessão legítima. Aviso desde logo que os herdeiros de uma classe excluem os herdeiros da classe subsequente. Da mesma forma, as classes mais próximas, elas excluem as mais remotas. Artigo 1833, artigo 1836 e 1840 do Código Civil. Por ordem estabelecida no Código Civil, os parentes mais próximos, eles excluem os mais distantes. Ou seja, havendo filhos do falecido, por exemplo, não serão chamados netos, nem muito menos os bisnetos. Da mesma forma, em havendo descendentes, não serão chamados os ascendentes. Dessa forma, o Código Civil ele estabelece a seguinte ordem para chamada para a sucessão, para suceder, lá no artigo 1829 do Código Civil. O primeiro são os ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Se alguém falecer, a primeira coisa que devemos fazer é verificar se ele tinha filhos ou filhas. Se sim, paramos aí. Toda herança será deferida aos filhos, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Atenção! Só iremos indagar se o falecido tinha netos na inexistência de filhos. Tá? Preste atenção. Só vou indagar se ele tem netos se não houver filhos. Isso porque a existência de pessoa numa classe, filhos, por exemplo, elimina a classe seguinte, os netos, os bisnetos e assim por diante. Segundo, os ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Se não existir descendentes do morto, filhos, netos, bisnetos e assim por diante, iremos verificar se existem ascendentes, pai, mãe, avós, bisavós e assim por diante, né? Se encontrarmos alguns desses ascendentes, eles serão chamados a suceder o falecido, juntamente com o cônjuge sobrevivente. Atenção! Só iremos nos preocupar em verificar a existência de ascendentes se o falecido não tinha descendentes. Isso porque, se ele tinha filhos, por exemplo, os filhos herdarão tudo, e os ascendentes não serão chamados ao inventário,
porque não terão direito a herdar nada. Terceiro, cônjuge sobrevivo ou sobrevivente. No Código Civil, o cônjuge ocupa uma posição privilegiada. Foi elevado à categoria de herdeiro necessário e a participante do direito próprio da sucessão do cônjuge falecido. Dessa forma, não existindo descendentes e nem ascendentes, a totalidade da herança será transmitida ao cônjuge sobrevivente. Terceiro, aos colaterais. Os colaterais, irmãos, tios, sobrinhos, primos, etc., só serão chamados a suceder o falecido na inexistência das classes anteriores. Tá? Quer dizer, os colaterais só herdarão se o falecido não tinha descendentes, nem ascendentes e nem cônjuge. Assim mesmo, só os colaterais até o 4º grau serão chamados à sucessão. Quarto, o Estado. Na inexistência dos herdeiros, quarto não, quinto, né? Na existência de herdeiros sucessivos, ou existindo todos eles renunciaram à herança, essa herança será considerada jacente e depois ela será declarada vacante, tá? Passando assim para o Estado. Mas estudaremos depois sobre herança jacente e vacante. Muito bem. O cônjuge, ele ocupa uma posição de destaque na sucessão legítima, pois além de ser herdeiro único na inexistência de descendentes e ascendentes do decujus, ele concorre com os descendentes e os ascendentes, na forma que é estabelecida no artigo 1829, primeiro e segundo incisos no Código Civil. Bom, a redação do artigo, né, de lei, a gente pode dizer até que ela pode ser defeituosa, né, dando a impressão de que o cônjuge sobrevivente efetivamente participa da sucessão do seu cônjuge falecido em concorrência com os descendentes. Porém, não é bem isso, tá? A rigor, o cônjuge sobrevivente, ele somente concorre com os descendentes quando ele for casado no regime de comunhão parcial de bens. E mesmo assim, somente se o falecido deixou bens particulares. Olha só, vamos verificar a redação do artigo. O artigo 1829. A sucessão legítima defere-se da ordem seguinte. Primeiro, aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime de comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens, ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado os bens particulares. Quando a lei fala salvo, quer dizer exceto. Assim, se eram casados pelo regime de comunhão universal, o cônjuge sobrevivente não participa. Da mesma forma, não participará se casados no regime de separação obrigatória. Também não participará com os descendentes do falecido se era casado pelo regime de comunhão parcial e o morto não tinha bens particulares. Bom, para esclarecer que bens particulares são aqueles bens que era do falecido antes do casamento, isso na comunhão parcial, tá? Ou que vieram ao patrimônio do falecido havido por doação ou sucessão, qualquer que seja o regime. Bom, atenção!
No artigo 1829 do Código Civil, a lei fala de separação obrigatória de bens e nada fala sobre a separação convencional de bens. Isso tem gerado grande polêmica, mas entendemos que o cônjuge estará excluído nos dois sistemas, porque a determinação decorre da vontade da lei, e o outro, a vontade das partes, não havendo razão para fazer essa distinção. De qualquer forma, se o cônjuge vier realmente a participar com os descendentes, isso se dará da seguinte forma: concorrendo com os filhos comuns, receberá um quinhão igual, não podendo ser inferior à cota parte da herança. Se concorrer com os filhos só do falecido, a herança será dividida em partes iguais. Isso é o que se depreende da leitura de outro artigo, também pessimamente redigido, artigo 1832 do Código Civil. Na inexistência de descendentes do falecido, o cônjuge ele vai concorrer com os ascendentes da seguinte forma: se concorrer com sogro ou sogra, receberá 1/3 da herança. Se só com o sogro ou com a sogra, receberá metade da herança. E se concorrer com os pais do sogro ou da sogra, também terá direito à metade do acervo hereditário. Artigo 1837 do Código Civil. Além disso, o cônjuge sobrevivente ele tem o direito real de habitação, qualquer que seja o regime de casamento, relativamente ao imóvel que servia de residência da família, desde que seja o único dessa natureza a inventariar. Artigo 1831 do Código Civil. Atenção! O cônjuge sobrevivente terá direito à participação na herança, bem como direito de habitação, se o falecimento ocorreu na constância do casamento, pois em muitas circunstâncias as pessoas estão separadas judicialmente ou, de fato, há muito tempo e não promoveram o divórcio, né? Então, elas precisam estar coabitando. Né? Artigo 1830 do Código Civil. Bom, com o advento da Constituição Federal de 1988, todos os filhos passaram a ter tratamento igualitário, inclusive os adotivos, que na sucessão de seus pais, eles herdam de maneira igualitária, sem nenhuma distinção. Artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal. Esse princípio, ele foi reiterado pelo Código Civil, de sorte que não existe mais nenhuma distinção entre os filhos, independente de sua origem. Artigo 1596 do Código Civil. Atenção! Isso não quer dizer que os pais não possam beneficiar. Por exemplo, possam beneficiar um determinado filho em detrimento de outros. Se decidir fazer isso, basta elaborar um testamento, deixando 50% de seus bens para esse determinado filho. Quando houver o falecimento, esse filho será herdeiro de 50% de todos os bens do decujus, através da sucessão testamentária, e ainda participará com seus outros irmãos na outra metade, sucessão legítima. O Código Civil, ele chama de herdeiro necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge, artigo 1845 do Código Civil. A eles pertencem de pleno direito metade dos bens da herança, que chamamos de legítima.
artigo 1846 do Código Civil. Se existem herdeiros necessários, o autor da herança ele não pode testar mais de 50% de seus bens. Quer dizer, quando dá abertura da sucessão, os bens que constem do testamento, eles não podem ser superior à metade do valor dos bens que foram deixados por herança aos herdeiros necessários. Bom, se a pessoa morrer sem testamento, né, a herança ela vai ser distribuída conforme a ordem de vocação hereditária, que é fixada no Código Civil do artigo 1829. A ordem de vocação hereditária ela foi fixada a partir da proximidade dos parentes com o decujus e foi estabelecida por classes, descendentes, ascendentes, cônjuges e colaterais. A existência de uma classe elimina a outra, né? Então, se existirem descendentes, não serão chamados os ascendentes, nem o cônjuge, exceto em concorrência, nem os colaterais. Bom, e ela faz uma preferência, né, que é estabelecida pelo próprio Código Civil, né? O Código Civil, ele começa por colocar em primeiro plano os descendentes. Isso tem uma lógica, pois o mais provável é que o falecido tivesse mais afinidade com os seus descendentes do que os outros parentes. Afinal, a família, em sentido estrito, é aquela formada pelos pais e filhos, né? Quando falamos em descendentes, estamos nos referindo aos filhos, netos e bisnetos. A lei, ela ressalva que os de grau mais próximos exclui os mais distantes. Artigo 1833 do Código Civil. Assim, a existência de filhos exclui da sucessão os eventuais netos e bisnetos, e a não ser que participem por representação. Artigo 1835 do Código Civil. Para entendermos melhor, digamos que o falecido tinha 2 filhos e eles estavam vivos quando da morte do autor da herança. Ambos receberão metade do acervo hereditário e ninguém mais será chamado. Se dos 2 filhos, um já havia morrido antes de seu pai falecer e ele tinha 2 filhos, netos do decujus, a herança será dividida em 2 porções, sendo uma delas irá para o filho vivo, que é a sucessão por cabeça ou por direito próprio, e a outra metade, que seria do filho pré-morto, será dividida entre os 2 netos do decujus, que herdarão representando o seu pai falecido, sucessão por estirpe. Atenção! Utilizando esse exemplo que eu acabei de dar, vamos imaginar que os 2 filhos já tivessem falecido antes de seu pai. Nesse caso, a herança iria toda para os netos em igualdade de condições. Quer dizer, se existissem somente aqueles 2 netos que eu mencionei, somente eles herdariam todo o acervo, e agora não seria mais por representação, e sim por direito próprio. Se houvesse 3 netos, 2 de um dos filhos e 1 de um outro filho, a herança seria dividida em 3 partes iguais, e cada neto receberia uma cota parte igual. Atenção! Vale mencionar que se o falecido era casado pelo regime de comunhão parcial de bens e tinha bens particulares, o cônjuge sobrevivente participará da sucessão juntamente com os descendentes. Bom, a existência de descendentes exclui a participação dos ascendentes no processo sucessório. Assim,
os ascendentes, pais, avós, bisavós e assim vai, por aí vai, só serão chamados se não existirem descendentes do decujus. E assim mesmo, em concorrência com o cônjuge ou companheiro sobrevivente, se existir. Artigo 1836 do Código Civil. Nesse caso, a existência de ascendentes de graus diferentes, os mais próximos exclui os mais distantes. E nesse caso, não há direito de representação, porque esse direito ele só existe em linha reta descendente. Artigo 1852 do Código Civil. Para entendermos melhor, vamos considerar que o falecido não tinha descendentes e, na linha reta, ascendentes. Tinha o pai e o avô por parte de sua mãe já falecida, vivos. Nesse caso, somente o pai irá herdar tudo. Não há direito de representação da mãe pré-morta. E se houver diversidade de linhas? Se concorrerem à herança avós da linha materna e da linha paterna, o Código adotou uma solução salomônica, qual seja, divide-se a herança em duas partes e cada linha herdará uma metade. Assim, se concorrerem à herança um avô da linha materna e dois da linha paterna, aquele único da linha materna receberá metade e a outra metade caberá aos dois avós da linha paterna. Isso foi uma solução apresentada pelo parágrafo 2º do artigo 1836. Bom, já falei para vocês que o cônjuge tem uma posição privilegiada na sucessão, né, do outro cônjuge, porque na inexistência de descendentes ou ascendentes do decújo, ele herda tudo sozinho, toda a herança. Além disso, na eventual existência de descendentes ou mesmo ascendentes, o cônjuge ele participa, né, conforme expliquei. Né? Bom, quanto aos colaterais, né, são os quartos na linha sucessória e somente serão chamados se não existirem descendentes, ascendentes ou cônjuge do falecido, artigo 1839. Aqui também, os parentes mais próximos excluem os mais distantes, ressalvados os direitos de representação dos filhos de irmãos, artigo 1840 do Código Civil. Assim, a existência de irmãos colaterais de segundo grau afasta os tios e sobrinhos colaterais de terceiro grau, e assim sucessivamente. A lei ainda faz a distinção entre irmãos bilaterais e unilaterais. Assim, se concorrerem à herança irmãos bilaterais, filhos do mesmo pai ou da mesma mãe, não teremos problemas, pois eles receberão partes iguais. Se concorrerem irmãos unilaterais, irmãos por parte de pais, nós chamamos de irmãos consanguíneos, irmãos por parte de mãe, nós chamamos de irmãos uterinos. Né? Se eles existirem com irmãos bilaterais, eles concorrerem com irmãos bilaterais, os unilaterais receberão metade do que os bilaterais terão direito a receber. Artigo 1841 do Código Civil. Existindo somente os irmãos unilaterais, todos herdarão por igual, e nesse caso, por direito próprio. Isso é, por cabeça. Artigo 1842 do Código Civil. Na eventual inexistência de irmãos, herdarão os filhos desses irmãos. E não havendo, serão chamados os tios.
artigo 1843 do Código Civil. Pessoal, não existindo herdeiros sucessíveis, ou mesmo existindo, todos tenham renunciado, a herança será considerada jacente e depois declarada vacante, passando posteriormente ao domínio do município ou Distrito Federal ou da União. Isso tem previsão no artigo 1844 do Código Civil. Bom, tratando de sucessão testamentária e visando garantir lisura, elaboração e validação do testamento, o legislador impôs restrição com relação a algumas pessoas, né? Aquelas que não podem ser beneficiárias no testamento, artigo 1801 do Código Civil. Quais são elas? Primeiro, a pessoa que escreveu a rogo o testamento. Escrever a rogo é escrever a pedido do testador. Nesse caso, a proibição se estende inclusive ao cônjuge ou companheiro da pessoa que escreveu o testamento, bem como os seus ascendentes e irmãos. A proibição ela tem um caráter de segurança e visa impedir aquele que escreve o testamento de se indicar, né, de indicar a si mesmo como beneficiário, ou as pessoas que lhe são próximas, assim como influir da vontade do testador para fazer isso. Tá? Segundo, as testemunhas do testamento. Também para evitar a influência dessas pessoas no ânimo do testador. Terceiro, o concubino do testador casado. O intuito do legislador foi o de proteger a família legítima, impondo uma proibição ao testador no que diz respeito a beneficiar pessoa com a qual mantém uma relação adulterina. Essa regra ela vem reforçar a proibição já constante no artigo 550 do Código Civil, a que se refere às doações. Quarto, o tabelião ou outra autoridade que fizer o testamento. Mais uma vez, o que visa a lei é impedir que a pessoa que irá redigir o testamento influencie o testador e, com isso, possa se beneficiar da decisão do testador. Bom, com a finalidade de evitar fraude contra herdeiro legítimo, o Código Civil ele estabelece ser nula a disposição feita através de interposta pessoa. Interposta pessoa é aquela que é chamada popularmente de laranja. Quer dizer, o testador, querendo beneficiar a concubina e estando proibido de fazer isso, resolve nomear como herdeiro um amigo dela. E depois de receber a herança, ele vai e transmite para ela. O rigor da lei chega ao ponto de presumir como interpostas as pessoas, ascendentes, descendentes, irmãos e cônjuges do possível beneficiário. Artigo 1802 do Código Civil. É claro que toda regra tem a sua exceção, tá? Tratando-se de filho do testador com a concubina, a deixa testamentária para o filho será plenamente válida. Artigo 1803 do Código Civil. Bom, eu chamo a atenção para vocês referente à sucessão na união estável. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos recursos extraordinários, né, ambos sob os recursos 646721 e 878694, lá de 10 de maio de 2017, eles foram julgados sobre o rito de repercussão geral. Eles foi concluído pela equiparação entre cônjuge e companheiro para fins de sucessão, inclusive nas uniões homoafetivas,
declarando inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil, que estabelece diferenças de tratamento no que diz respeito à participação do companheiro ou do cônjuge na sucessão dos bens do parceiro falecido. A tese firmada pelos ministros ficou redigida mais ou menos assim: no sistema constitucional vigente, é inconstitucional a diferenciação de regime sucessório entre cônjuge e companheiros, devendo ser aplicado em ambos os casos o regime estabelecido no artigo 1829 do Código Civil. Embora nesse julgamento nada tenha falado sobre o direito real de habitação, entendemos que também se aplica esse direito à união estável e na união homoafetiva, na linha do que já vinha se orientado a jurisprudência. Ok? Bom, ficamos por aqui e aguardem os próximos vídeos e espero que tenham gostado. Tchau!